Se você abriu esse vídeo pronto pra me xingar, é porque você provavelmente faz isso. Jogar a culpa nos outros é incrível, eu admito. Sentir que eu não tenho nenhuma responsabilidade com os problemas que acontecem na minha vida, enfim. E às vezes até é verdade. Nem sempre a gente é culpado pelo que acontece, mas ultimamente eu tenho estudado muitas pessoas e aprendido muito sobre elas e sobre mim. E, inclusive, o tema desse vídeo é uma dessas coisas. E se você é novo por aqui, esse é o objetivo desse canal, da gente trazer alguns papos cabeça, alguns problemas da vida pra gente conversar e discutir um pouquinho sobre. Não tem certo nem errado aqui, é eu vivendo a vida, aprendendo com a vida e aprendendo junto com vocês. Então, se vocês gostarem, deixem um like, se inscrevam aqui no canal pra ajudar, porque é um canal novo, então vai ajudar bastante. Eu entrei em um buraco de autoconhecimento há mais ou menos um ano, muito depois que eu tinha recém saído de uma empresa péssima que eu só me estressei no período que eu fiquei nela e não evolui praticamente nada profissionalmente, assim, foi realmente bem complicado. E nessa saída eu fiquei 5 meses procurando outra coisa, né? Então procurando outro emprego. Assim, eu queria trabalhar com o que eu gosto, mas eu precisava pagar as contas, né? Então já dá pra ver onde que a minha cabeça foi parar. Eu entrei em parafuso, assim. Eu queria trabalhar com ilustração e trabalhava atualmente como designer, né? Como designer e social media. Então, não dava pra focar a energia nessas duas coisas que são parecidas, mas são distintas, assim, quando a gente fala de tentar buscar oportunidades e tal, tu tem que realmente focar a tua vida em uma das duas, né? 3, na verdade, né? Pensando que design e social media são duas coisas diferentes também. E eu só conseguia seguir em frente porque eu tinha o apoio do Ângelo, assim, porque senão realmente ia ser muito mais tenso do que foi. E ele tentava me ajudar, assim, tirando a parte financeira, etc., que era uma preocupação real, né? Ele foi tentando me ajudar a encaixar as pecinhas, assim, dentro da minha cabeça, né? Ele tentou me ajudar de todas as formas nesse sentido e a gente conversava muito, né? Inclusive, a gente geralmente vai pra sacada aqui de casa pra ter esses papos cabeça, assim. Em uma dessas, ele sempre traz alguns contrapontos de como ele lida com as coisas, sabe? E pra quem conhece a gente pessoalmente, eu e o Ângelo, a gente somos duas pessoas completamente diferentes, assim. Ele é extremamente calmo, ele é extremamente centrado, pensa antes de fazer as coisas e tal. E eu não, eu sou muito afoita, né? Numa dessas vezes que a gente sentou ali pra conversar, ele comentou do eu observador, assim, né? E basicamente o eu observador é literalmente uma pessoinha que fica em cima da tua cabeça, assim, olhando tudo de forma crua, sem interferências emocionais, tentando ser o mais racional possível. Ele enxerga muito o mundo dessa forma, assim, é como a cabeça dele funciona, né? E ele me indicou isso porque é algo que ajuda muito ele a ter controle sobre si mesmo e os pensamentos dele, assim, principalmente quando ele precisa tomar uma decisão muito importante. De fato, assim, o Ângelo é extremamente observador, assim, e isso dá chance pra ele de ver uma situação, pensar e refletir sobre, pra só depois tomar uma ação. E já comigo é totalmente o contrário. Eu vejo uma situação e eu já tenho uma reação de imediato, assim. Esse exercício, digamos assim, pra mim foi um exercício, né? Pra ele é extremamente natural, mas pra mim não. Então eu precisei realmente me empenhar, assim, pra começar a ver as coisas dessa forma. Eu acho que foi a partir dali que a minha cabeça mudou, assim, realmente, assim, ou pelo menos a minha percepção sobre as coisas mudou totalmente. E o tema desse vídeo veio quando eu comecei a analisar, assim, uma amiga minha. Vocês vão ver que eu vou mencionar muitas amigas aqui e também sobre analisar pessoas. Acho que esse é o principal ponto desse vídeo. E essa amiga, ela tem uma péssima mania de simplesmente reclamar de tudo que acontece na vida dela e ela sempre consegue achar algum responsável pra tomar as dores ali, pra, tipo, ser responsável realmente pelo problema que aconteceu na vida dela. O ponto é que essa minha amiga, ela tinha inúmeras oportunidades, assim, inúmeras chances. O espaço que eu não tive pra, enfim, dar minha opinião, essas coisas, ela tinha, e tinha muito, assim. E ela só escolhia não fazer, assim. E essas
situação dela me fez perceber como tem pessoas que só escolhem esse lado, talvez por ser o mais fácil, não sei, mas principalmente numa falsa ideia de desabafo, assim, de, enfim, só quer jogar pra fora, assim, aquela situação chata, só que no fim acaba se envenenando e não chegando numa solução de fato pra aquele problema, sabe? Tendo sempre como escape a primeira coisa, ai não, só aconteceu essa situação por causa disso ou por causa daquela pessoa. E, cara, eu gosto muito de analisar não só essa amiga, mas qualquer pessoa que eu ache intrigante, duvidosa até, pessoas que eu não concordo com a opinião, que eu não concordo com, enfim, com a atitude que ela teve numa situação específica. Justamente eu pego essas pessoas pra entender como que elas chegaram numa conclusão de um problema ou alguma coisa nesse sentido, ou às vezes nunca chegam numa conclusão. Mas o ponto é que eu uso isso pra aprender não só sobre elas, né, mas principalmente sobre mim, assim, o que eu posso fazer de diferente. E foi aí que eu percebi que nesse momento turbulento que eu tive, foi tão essencial pra eu chegar nesse ponto, sabe? Pra eu chegar nesse ponto de, não, vou dar 5 passos pra trás, vou repensar quem eu sou, o que eu faço, pra depois seguir. E é engraçado como nessas situações a gente chega numa conclusão que é até óbvia, que todo mundo sabe, mas a gente chega nela de uma forma diferente, assim, a gente recebe essa informação de uma forma diferente. E eu entendi que a gente só vai realmente enxergar a si mesmo quando a gente começa a enxergar o outro, quando a gente se recolhe na nossa insignificância, sabe? Entende como que as pessoas levam a vida delas pra realmente, não, beleza, isso que eu preciso mudar e tudo mais. Sabe aquela frase clichê, aprenda com os outros pra não cometer os mesmos erros? É literalmente isso, só que também nesse caso é você olhar pra uma pessoa, ver aquele erro e às vezes se perceber em si aquele erro também, sabe? Isso acontece muito comigo, aconteceu, né, principalmente nesse 1 ano, assim, aconteceu muito comigo de eu perceber, às vezes, por exemplo, eu não gostar que uma pessoa falasse alto, mas eu falo extremamente alto. Esse processo é bem doloroso, assim, porque realmente tu, às vezes, percebe que tu mesmo não vai gostar em alguém aquilo que tu é. E é aqui que eu comecei a colocar em prática, digamos assim, esse observador também, nesse lugar de conectar o que eu defendia na minha cabeça e, às vezes, não fazia na vida real, assim, não transparecia isso pras pessoas. E justamente ele vai ser o responsável, digamos assim, por não dar essa disparidade e tu acabar saindo como uma pessoa hipócrita de forma totalmente inconsciente, assim. Eu percebi o quanto tem pessoas ao meu redor que, nossa, assim, a pessoa fala uma coisa e no segundo seguinte ela tá fazendo totalmente o contrário, assim, e tu fica, fulano, tu literalmente acabou de fazer o contrário. A pessoa, não, eu não fiz não, tipo, e a pessoa não se compreende, não, nossa, é incrível como tem realmente uma disparidade entre uma coisa e outra, assim. E, cara, você vai se surpreender com o quão parecido com essas pessoas que tu não gosta, tu pode ser, sabe? É bizarro. É muito louco como tem tanta coisa que a gente não admite nem pra si mesmo. Sabe aquela coisinha que às vezes a gente evita até pensar sobre? Sabe aquela situação lá atrás que tu fez uma cagada e tu evita até pensar naquilo ali. Tu nem admite pra si mesmo que tu agiu daquela forma. Como é que a gente espera de uma outra pessoa que ela faça a mesma coisa, sabe? Eu gosto de pensar que eu dou sempre o meu melhor nas coisas e com certeza você também faz isso. Eu ainda acho culpados, isso não mudou, isso todo mundo faz e dificilmente você vai parar de fazer assim, só do nada. Mas o ponto é que agora, sempre que tem algum problema, eu penso o que eu poderia ter feito de diferente. Independente, às vezes eu posso estar super certa naquela situação, mas eu paro e penso e sempre tem alguma coisa que eu poderia ter feito de diferente. E isso entra em uma outra noia que eu tenho e que é absurda, que é, será que eu tô sendo cega? Daqui a pouco eu vou tatuar essa frase em alguma língua esquisita só pra realmente, porque é um mantra na minha vida isso. Tá sempre me perguntando, cara, será que eu tô cega? Porque como o exemplo que eu tinha dado antes de uma pessoa que fala uma coisa, no segundo seguinte faz diferente e não consegue reconhecer que ela fez diferente, essa pessoa pra mim é cega sobre si mesma, sabe? E essa é a maior noia que eu tenho na minha vida, assim, em geral. E trazer esse eu observador me fez ter uma clareza muito maior de quem eu sou, das coisas que eu faço, das coisas que eu falo e também, enfim, das outras pessoas ao meu redor, sabe? E geralmente eu tava cega
mesmo. Eu era um NPC de mim mesma que só existia e reagia às coisas que aconteciam ao meu redor, sabe? Mas nunca de fato pensava e agia por conta própria. E isso, inclusive, vai até virar um assunto para um outro vídeo, que é pessoa camaleão, né? Aquela pessoa que só vai sugando as coisas das outras pessoas e nunca tem uma personalidade própria, nunca age de forma própria, né, com a sua própria cabeça. Enfim, logo vai sair aqui no canal, então já ativa o sininho aí também pra te não perder. E uma coisa engraçada é que eu não tenho essa pira de ser esquecida ou alguma coisa assim, como muita gente tem, né, mas eu tenho um pavor gigantesco em ser essa pessoa que, se tu entra num jogo hoje, tu encontra aquela pessoa, ela tá de um jeito, e se tu entra depois de 15 anos no mesmo jogo, aquela pessoa tá do mesmo jeito. Não mudou nada, não mudou uma opinião, não mudou nada, assim. E a verdade é que a vida obriga a gente a estar nesse modo, nesse piloto automático o tempo todo, mas justamente essas duas perguntas, né, do será que eu tô sendo cega e o que eu poderia ter feito de diferente, me puxam pra esse meu eu observador que analisa tudo de forma mais crua e tal, o que me ajuda a ter uma visão muito mais completa, assim, da situação e me tira desse modo NPC, sabe? E outra coisa que eu acho absurdamente importante, que a maioria das pessoas não faz, é correr risco calculado. Preferir passar pelo desconforto de forma totalmente consciente, assim, do que só esperar a vida te dar uma rasteira pra daí sim tu se mover, sabe? Andar e fazer as coisas. E com essa amiga que eu comentei, meio que tá acontecendo isso agora, sabe? Ela teve todas as oportunidades pra tomar esse risco calculado, assim, que de fato iam botar ela numa posição de desconforto, só que de duas uma, ela se preparar pra isso antes de fato tomar uma decisão, e a partir daquilo ali ela saber o que ela vai fazer. Só que agora não, ela tá na mão da empresa que agora decidiu que quer ela fora, né, que não faz mais sentido pra eles, e agora ela tá totalmente desamparada. Ela poderia ter mudado isso, mas assim, ó, até peguei essa amiga pra Cristo, né, nesse vídeo, mas é justamente porque eu acompanhei todo esse processo dela de forma de muito perto, assim, e realmente ela tinha muitas oportunidades que ela poderia ter tomado decisões diferentes e que ela estaria em outro lugar agora. E por isso que eu quis tanto fazer esse vídeo, pra você não passar pelas mesmas coisas, muito menos por coisas que você mesmo poderia ter evitado. Depois de todas essas situações, todos esses momentos turbulentos, todas essas análises, hoje eu me considero uma pessoa muito melhor, assim, de verdade mesmo. E até por isso que eu quis gravar esse vídeo, porque realmente eu senti uma mudança drástica na minha vida depois que eu comecei a fazer essas coisas, depois que eu comecei a pensar dessa forma. O que antes eu levava anos pra aprender, em alguns meses eu já tô vendo alguma evolução, sabe? Acho que é isso que importa, gente, se manter numa constante ali do que, como eu falei, deixar a vida te dar uma rasteira pra daí sim se mexer e mudar alguma coisa. E tudo isso porque eu parei de focar no outro, parei de focar minhas energias tentando culpar alguém e realmente virando a régua pra mim, assim, sabe? O que eu posso fazer de diferente. No começo eu sentia muita ansiedade e você provavelmente vai sentir também, mas o que importa é tu ir moldando isso até achar uma forma que fique natural pra ti e que realmente faça sentido pra ti. Às vezes, nesse vídeo tu vai ter um insight que não necessariamente é o que eu te indiquei, mas que faz sentido pra ti. Então é isso que importa. Tu usar algo que te mantenha nessa constante, te puxe pro presente e que tu se mantenha nesse crescimento. Crescer não é pra ser confortável, todo mundo sabe disso, mas sempre que algo sai do esperado, a primeira coisa que a gente faz é reclamar. Sendo que é só saindo do comum, do teu habitual, que tu vai aprender coisas novas e vai conhecer novos caminhos. E essa é a conclusão que eu quero chegar nesse vídeo aqui com vocês, né? Tenha esse eu observador na tua cabeça, sabe? Enxergue as coisas com menos sentimento, de forma mais racional, e conecta mais a tua mente com as tuas ações, assim, de verdade. E assim, é um conselho que é a famosa frase, o óbvio precisa ser dito, assim, né? A gente sabe disso, mas a maioria não faz. Ninguém vai ler a tua mente, e se tu continuar
achando isso e agindo dessa forma, tu vai continuar tendo os mesmos problemas e tu nunca vai achar uma solução de fato pra eles. E por mais que a mensagem desse vídeo tenha sido super tensa e provavelmente aberto um buraco na tua cabeça, como abriu pra mim há um ano atrás, eu te convido pra pensar um pouco mais sobre, refletir, ver o que isso se aplicaria na tua vida e deixa aqui nos comentários, vai ser incrível, vai ser um prazer conversar um pouco mais com vocês sobre. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no canal, como eu comentei, é um projeto novo, então vai ser incrível te ter por aqui e deixe novas opções de temas que tu gostaria que eu conversasse aqui com vocês nos próximos vídeos. E é isso, beijo, tchau!